Há muitos anos eu conhecia a medicina da floresta, a ayahuasca, em centro urbano, e queria ir lá e viver um tempo e beber ayahuasca na floresta, sozinho, fazer minhas pesquisas. Porque eu sou meio ousado, assim. Eu não recomendo a ninguém fazer as coisas que eu faço, né? Mesmo. Mas eu precisava fazer aquilo e fiquei lá, vivendo com o povo ribeirinho e conhecendo o lado sutil da floresta. Essas pessoas que lá vivem, elas têm... Porque assim, a gente vive um momento hoje aqui nos centros urbanos, sei lá, na sociedade de uma forma geral, de muita atenção às doenças, as doenças mentais, é assim que a gente chama? Tipo, o cara que é TDAH, o cara que é ansioso, o cara... Tudo isso está sendo muito notado hoje em dia, né? Como você viveu lá com o pessoal, como que é? Você percebe alguma diferença entre a saúde mental das pessoas que lá vivem e a saúde mental das pessoas que estão nos centros urbanos? Porque são vidas completamente diferentes. Completamente diferentes. Claro que tem algumas diferenças, mas é muito pouco. Todas as loucuras que a gente acha em centro urbano vai achar na floresta, no povo ribeirinho também. Bom, é impressionante, assim. Eles têm a floresta toda na beira do rio para habitar. Aí eles habitam tudo junto, um do lado do outro, e tem os mesmos conflitos de quando juntam uma porção de gente. As tretas, intrigas, fofocas, egos, ciúmes, desonestidade, sacanagem, igualzinho. Por outro lado, a gente somos animais que precisam uns dos outros, no fim das contas, né? Com certeza, são animal gregário. Pois é, então se eles não vivem, a gente não escolheria viver separado, aparentemente, né? Por isso que a gente se junta e arruma os mesmos problemas. Agora o que a gente precisa, já está na hora, é de aprender a viver junto harmonicamente. E o que está faltando, na tua opinião? Cara, parar de ficar projetando as suas coisas nos outros, ficar vendo suas próprias dificuldades nos outros. O grande problema, acho que de tudo, né, de todos os conflitos, seja pessoal, familiar, social, mundial, é a porra do ego. E é isso, enquanto a gente não trabalhar isso, nós vamos ficar criando conflito em todas as instâncias culturais, geográficas, raciais, porque esse é o grande problema e esse é o meu grande interesse por essas medicinas ou por essas substâncias, que elas acabam obrigando você a trabalhar. Obrigando, acho que não, sugerindo veementemente a você trabalhar com o teu ego, que é a única coisa que interessa. A gente vencer a si mesmo, não ao outro, não ao mercado, não à concorrência. E entendi. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. O ego é o que faz, é o que move a gente também, de certa forma, sim, não é, Wilson? Sim. É o ego que faz com que a gente tenha brio, por exemplo. Sim. Né? E esse brio pode ser uma ferramenta, um motor para levar a gente a alcançar o que a gente quer alcançar. Com certeza, né? Isso precisa ficar claro. Isso aí. Porque quando a gente fala do ego, ele coloca essa conotação que parece que ele é o bandido. Uhum. Mas ele é o começo de tudo. Aliás, deixa eu pegar então a ideia que eu entendo como o começo de tudo. Tá. Vamos imaginar que o poder criador do universo como um todo, um dia, ou como a gente costuma chamar, Deus, estava lá no marasmo dele, ele e a plenitude dele, sei lá eu porque ele ficou de saco cheio, falou, vamos inventar a criatura. Assim, vou me divertir aqui, vou criar um game, sei lá eu qual foi a dele lá. Aí quando eu morrer, eu quero ter umas conversas com ele, vou fazer umas cobranças e sugestões para ele. Boa. A humanidade 2.0, né? Uma pergunta que eu quero fazer, assim, que essa aqui, não vejo a hora. Senhor, por que a gente caga? Essa deselegância. Para as plantas tu deu a fotossíntese. Deselegância. É deselegante. As plantas nem saem do lugar. Na floresta tem a Samaúma, que é uma gigantesca. É um ser. O cara não tem a menor ideia de escassez aqui. E ela serve um monte de gente. É um bioma. Ela nem sai do lugar.
E por que a gente tu deu essa perrengue para a gente sobreviver, tem que caçar, tem que comer e ainda não aproveita tudo. Ainda sobra aquele resto deselegante lá. Essa é uma das perguntas. Tá. E outra, depois eu quero saber direito mesmo as coisas do todo, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, assim. Mas eu entendo já hoje que ele, então, o Criador, e se ele, coloca entre aspas, porque a gente hominiza Deus, né, e não humaniza. Né? A gente cria ele a imagem e semelhança nossa. Né? Então não vejo Deus como um ser humano, como um homem que fala grosso, barbudo, né, que torce pro Corinthians. Né? Até porque ele torceria pro Flamengo. Ah, aí você está falando do outro, o lado sombra. Desculpa, me enganei. Não. Mas então, eu também concordo contigo, vai lá. Mas então, vamos dizer assim, houve dentro dessa massa de energia criativa uma força centrífuga, onde ele foi crescendo, crescendo, crescendo e puff, se partilhou em N partículas. Entendi. Mas essas partículas tendem a voltar ao seu núcleo, como uma gota, como o mercúrio. Não sei se você já brincou com o mercúrio, né? Que não devia, né? Que aquele é tóxico, né? A gente brincava. Tem tanta coisa que não devia, né, Wilson? Nós sobrevivemos. E mercúrio era uma coisa gostosa de brincar. Mas ele tem essa mágica. Aquela gotona, você põe uma gotinha, ele atrai. Então aconteceria isso. Essas partículas tenderiam para criar voltar à sua estabilidade, voltar para o centro. Então foi criada uma película. É uma metáfora, uma película em cada centelha dessa, para que ela mantivesse a unidade, a individualidade e pudesse experimentar, então, segundo o plano, a consciência. Essa película é o ego. Então, sem esse ego, eu não sei quem sou. Quando a gente usa um psicodélico e desassocia do ego, essa película dissolve. Cara, o que é dissociar do ego? O que você quer dizer? Porque assim, pra mim, eu não consigo imaginar eu separado, sabe? Como o ego, ele essencialmente é o que eu entendo como eu, não é? Eu não sou psiquiatra, mas quando falar ego, essencialmente eu entendo. Estamos falando da minha ideia sobre mim. Isso. Né? Que é o ego. Isso. Pelo menos do modo leigo de entender. Agora, como eu vou me separar de mim e então a gente analisar, ou eu analisar eu mesmo, olhando, sabe? É meio maluco pra mim. O que tu quer dizer com dissociação do ego? Então, quando a gente fala sobre essas substâncias, e eu nunca evito falar que elas não são legalizadas ainda. Eu digo que elas não são normatizadas. Porque quando fala legalização, estamos falando de lei. E de que lei que nós estamos falando? Quando a gente fala do ser humano, eu estou falando da lei do todo. E nós temos essa pretensão equivocada de achar que a lei humana ela abriga toda a nossa vida. Quando você expande a consciência, e é que há essa dissociação do ego, você consegue romper por algum instante essa película e ter uma visão mais ampla do todo. Do todo. Então, experiências como essa pode te colocar com um tipo de conhecimento que não é cognitivo. Aqui eu vou dar um exemplo assim, pessoal. Da primeira vez que eu bebi ayahuasca. Eu era um jovem psiquiatra, agnóstico, trotskista, vinha do movimento de esquerda, radical, e não era ateu, porque eu imaginava que tinha algo, uma inteligência que coordenava tudo isso, que só prestar um pouco de atenção, você vê que incrível, tem que ter uma inteligência. Né? Vivendo na floresta, você vê que aquilo tudo é perfeito. Então, alguma coisa rege isso. Mas, como era agnóstico, se esse cara existe, ele está muito ocupado, eu também estou ocupado, ele lá, eu aqui, na boa. Então, isso é o que eu me definia como eu era agnóstico. Quando eu bebi ayahuasca, eu tive uma epifania, um êxtase espiritual sem
ter nenhuma espiritualidade, nenhuma educação espiritual. Não, ter espiritualidade é uma coisa, não tinha nenhuma educação religiosa e nenhuma religiosidade. Mas só o fato de eu me preocupar com a justiça social, com a distribuição de renda, isso era um gesto espiritual, só que eu não dava esse nome para isso daí. Mas quando eu cheguei e bebi ayahuasca, eu tive uma experiência assim, fantástica. Tive um divórcio entre corpo e mente. Porque eu passei o que as pessoas diriam, o cara está passando mal. Porque eu tive um nível de dissociação, apaguei, quando eu vi eu estava no banheiro, assim, vomitando, não tinha um buraco meu que não vazava a meleca, e eu estava em êxtase. Quando eu percebi, eu falei, onde eu estou? E assim que eu já estava tendo uma série de pensamentos iluminados, assim, muito lúcidos. Eu estava num processo de análise, porque a minha primeira formação como psicoterapeuta foi em psicanálise. E estava encalacrado, fazia 4 anos que eu estava num processo de análise. Aquilo começou a deschavar, plá, desenroscar todos os nós. Eu falei, cara, que é isso? Que lucidez. Isso só pode ser por conta desse chá. E aí que eu me toquei, que eu estava no banheiro preocupado, que as pessoas deviam estar preocupadas comigo e tal. E aí voltei, assim que eu me recompus, pude voltar para o salão onde estava todo mundo fazendo a sessão. E estavam fazendo uma sessão, na época era a mãe da minha filha, que era minha mulher, que era também médica, e para mim. Os 2 médicos lá fizeram uma sessão, porque naquela época não falava-se em legalização. Tá. Então, quanto mais médicos chegassem, melhor era. E nos atenderam. E nesse dia, Igor, logo depois que eu voltei do banheiro, que ali tinha sido uma experiência de expansão da mente, mas voltada para mim, para os meus problemas, um mergulho, tudo que eu queria ali. Quando eu voltei, que eu comecei a ver o ritual, eu comecei a entender o que era aquilo. E eu tive uma experiência, isso que eu chamo de epifania, em que eu, assim, vi que o homem não tem espírito, o ser humano não tem espírito. Ele é um espírito. O que ele tem é um corpo. E isso é transitório. Só que isso não é uma coisa teórica. É um aprendizado que você tem com o fígado, com a pele. Você entende aquilo. E isso é a chamada epifania. Quando você percebe de que a existência do sagrado e que você é o sagrado, que tudo é sagrado. Isso muda a vida. Explicando assim, fala, cara, é muito simples. Só que sentir isso é muito mais simples do que parece. Cara, você diria que todo mundo, todos os adultos funcionais deveriam olhar para isso ou procurar saber alguma coisa para então experimentar? Porque, veja, eu escuto o que você está falando maravilhado. Eu sou cagão, já te falei isso antes da gente começar. Um dia vai rolar, vai acontecer, vai chegar a minha vez. Mas eu escuto isso que você está falando aí maravilhado. Fico, cara, você descrevendo, de fato, eu tenho certeza que eu não entendi completamente o que você está querendo dizer, porque eu não senti. Isso, só por né? isso. Porque eu estou procurando transmitir cognitivamente uma coisa que eu absorvi por uma outra porta. E é difícil. Tem um ditado que diz assim, quem teve uma experiência psicodélica, enteogênica, e quer explicar para quem não teve, não tem palavra que explique. Quem quer explicar uma experiência enteogênica para quem já teve, não precisa explicar porque ele já sabe.